Obrigado. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui falando sobre benefício previdenciário para vocês. Deixa eu ver onde que eu fico para não atrapalhar tanto. Esse problema de quórum, infelizmente, não é só aqui. É na OAB, em qualquer lugar que a gente vai, as pessoas, infelizmente, nem nos online, que você vê, nós temos, se eu não me engano, 60 mil advogados credenciados pela OAB de São Paulo no INSS digital. Quando faz-se uma palestra, alguma coisa online, a gente não tem 100 assistindo. Então, a gente tem que fazer uma divulgação, uma coisa, para conseguir um número razoável. Mas é cultural, eu acho que é cultural. E é isso que eu quero também abordar aqui para vocês, que a nossa área previdenciária, infelizmente, no Brasil, ninguém se preocupa. Isso vem desde sempre. Ninguém está aí para a aposentadoria enquanto não precisa dela. Só que, quando precisa, às vezes é tarde para correr atrás. Tá? Então, é importantíssimo, muito mais agora, depois da reforma da Previdenciária, a gente parar e analisar a nossa vida contributiva, o que vai acontecer da nossa aposentadoria, quando vai aposentar, não só a gente, mas a família toda. Tá? Hoje vocês estão aqui, mas eu acho que tem que levar isso para a família, até para os filhos, netos menores, já tem que entrar na cabeça das pessoas isso daí, tá? Porque é muito importante. Só para ter uma noção, quando mudou a reforma em 2019, eu vou abordar isso, mas eu vou falar rapidinho, só um exemplo. O homem e a mulher precisavam de 15 anos para aposentar por idade. A reforma aumentou para 20. Então, quem tinha um filho estudando, alguma coisa assim, antes de começar a trabalhar, e fez uma contribuição, vai pegar os 15 anos. Então, ele vai ganhar 5 anos para o filho por um recolhimento que ele fez de 200 e poucos reais por aí. Então, a gente tem que se informar, a gente tem que ir atrás da matéria previdenciária. Então, vamos lá. Currículo, o Isaías já falou para vocês. Então, quais são as dúvidas que as pessoas têm quando procuram um advogado previdenciário? Quando eu vou me aposentar, o valor do meu benefício, quanto que eu contribuí e vou contribuir e eu preciso contribuir, e se eu devo continuar recolhendo para o INSS. Tá? Hoje a gente faz muito o planejamento previdenciário, que é analisar o tempo de contribuição, a idade, as contribuições previdenciárias que o segurado possui nos regimes de previdência, além da análise das atividades desenvolvidas ao longo da carreira, os salários de contribuição, a legislação aplicada ao caso específico, apurando os resultados e realizando projeções, para orientar o mesmo acerca das possibilidades de aposentadoria que possui e qual lhe será mais vantajosa. Antes da reforma de 2019, o homem com 35 anos de tempo de contribuição aposentava, a mulher com 30. Ou, se não tinha isso, com 15 anos de contribuição e 65 de idade, o homem aposentava e a mulher com 60 anos e 15 de INSS aposentava. Mudou tudo. Tá? Isso aí a gente vai ver nas regras de transição, que algumas pessoas mantiveram o direito, vão ter o direito, mas mudou. Hoje nós estamos falando aqui para vocês, que são corretores de imóveis, que são empregados ou contribuinte individual. O contribuinte individual é o autônomo ou aquele que paga por meio de uma sociedade limitada unipessoal. Então, vocês, quando comercializam um imóvel, vocês necessariamente têm que emitir a nota do valor da corretagem e pagar o INSS. Tá? Por lei, teriam que pagar. Então, se a comissão é de R$1.000, tem que pagar, se for autônomo, não tiver empresa, R$200. Se for, e assim por diante. Tá? Se tiver empresa, o tributo sai mais barato, a contribuição sai mais barata. Então, vocês são obrigatórios a contribuir ao INSS. Ah, mas eu não contribuo. E aí? E aí que, se você declarar no imposto de renda
mensalmente a sua corretagem e for autônomo, e depois a Receita vir te cobrar, você vai ter que pagar. Tá? Você é um contribuinte obrigatório. Então, por lei, tem que pagar. Eu nunca atendi uma fiscalização de corretores, mas médico, dentista, dentista é mais. E médico e dentista são os principais. Hoje nem tanto, porque hoje as pessoas têm empresa. Tá? Mas dentista não, médico tem. Mas às vezes a pessoa dá recibo, psicólogo, dá um recibo e não declara, e declara o recibo, mas não paga o INSS. E aí vem os últimos 5 anos de imposto para aquela pessoa pagar. É uma fortuna. É uma fortuna. Então, fiquem atentos. Se não pagou, veja como faz pelo menos daqui para frente, para dar uma remediada, para deixar a vida em ordem. Porque se tiver uma fiscalização, algum problema na malha fina, a Receita vai cobrar os últimos 5 anos sem dó. Nós temos 3 cenários hoje, depois da reforma da Previdenciária. Aquela pessoa que já tem o direito adquirido na regra antiga, ou seja, em novembro de 2019, ele já tinha 35 anos de contribuição, o homem ou a mulher 30 anos. Então, ele já tem direito de aposentar na regra antiga, mas não aposentou. Nós temos a situação daquela pessoa que vai implementar alguma regra de transição, nós temos 5, e a que vai preencher os requisitos na nova regra definitiva. Tá? Qual que é essa regra definitiva? O governo tirou a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019 só vai aposentar por idade. E vai precisar ter 65 anos homem e 62 mulher. Isso hoje, porque já estão falando em nova reforma da Previdência. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso. O homem subiu para 20 anos de contribuição. É isso que eu falei dos 15 anos, dos 20 anos. Então, antes tem uma contribuição antes, manteve os 15 anos. Homem, 20 anos de contribuição, que é o que vai exigir. Como que é feito o cálculo dessa aposentadoria nova por idade? O período básico de cálculo, que é o PBC, é o 100%, todos os salários da pessoa, desde julho de 94. Tudo que ela contribui para o INSS, de julho de 94, até a data que ela aposentar, vai entrar no cálculo. Então, é importante a pessoa manter uma média, a pessoa planejar, para depois não aposentar com um valor abaixo. Como que é calculada o valor da aposentadoria? Faz-se essa média, e aí a renda mensal inicial, a RMI, ela é 60% da média. Então, vamos lá, você achou uma média, R$10.000. Você vai pegar 60% da média, R$6.000. Você já começa perdendo R$4.000. E aí você aumenta 2% a cada ano, além dos 20% para o homem, ou dos 15% para a mulher. Então, se o homem tem 30 anos, vai aumentar mais 10%, ele vai aposentar com 70%. Tá? E isso vai aumentando 2% até ele parar de trabalhar. E não tem limite. Tá? Ele pode ter um percentual positivo também, não só abaixo de 100. Se o homem tiver 43 anos de tempo de contribuição, ele vai aposentar com 106%. Então, dos 10.000, ele vai aposentar com 10.060. Acho que é isso, né? 10.060. Eu não sou muito bom de matemática. E quais são as regras de transição que a reforma da Previdência impôs para a gente? Essas regras, elas estão mudando praticamente todo ano até ela deixar de existir. Tá? Então, nós temos 5 regras. Transição por pontos, a idade mínima progressiva, o pedágio de 50%, o pedágio de 100% e a aposentadoria por idade. Então, quando a gente analisa a vida de uma pessoa, a gente pega toda a contribuição dela, todos os vínculos trabalhistas, e a gente coloca numa tabela para ver qual regra que ela vai encaixar ou vai atingir
o direito ao melhor benefício, não necessariamente o mais rápido, mas o melhor. Às vezes ela aposenta hoje com 1.000 e 5, 6 meses depois com 1.500. Então a gente tem que demonstrar isso para a pessoa, porque cada regra é uma forma de cálculo diferente também. Vamos uma por uma agora. Aposentadoria por pontos. Então, por pontos, o tempo mínimo que a mulher tem que ter é 30 anos de contribuição, e o homem, 35. Nós estamos em 2023. Somando a idade e o tempo, a mulher tem que ter 90 e o homem 100. Então, vamos lá. Com 35, ele tem que ter 65 de idade. Tá? Só que com 65, ele já tem direito na aposentadoria por idade também, que o cálculo pode ser melhor. Isso daqui, essa tabela começou em 2019, que foi a data da reforma, e progressivamente ela vai subindo para a mulher até 2033, para o homem até 2028. Aí vai parar nos 105 pontos do homem. Então, aquela regra que a gente tinha, com 35 anos eu aposento, não aposenta mais. Nessa regra, tem que somar a idade e o tempo de contribuição e atingir esses pontos aqui. Como que é feito o cálculo dessa regra de aposentadoria? O valor é igual à regra antiga, 60% do período contributivo dele de julho de 94 até o mês anterior à data da aposentadoria e 2% para cada ano que exceder. 15 mulher, 20 homem. Então, o cálculo é um pouco complexo, mas hoje a gente tem sistema que a gente puxa os dados e dá tudo para a gente de uma forma mais fácil, até da gente demonstrar para o cliente também. Então, essa é a primeira regra, aposentadoria por pontos. Vamos na segunda. Idade mínima progressiva. Temos 2 requisitos obrigatórios também. A idade mínima e o tempo de contribuição, como a outra. 30 anos para mulher, 35 para homem. E a idade mínima, em 2023, a mulher tem que ter 58 e o homem 63 anos de idade. Então, o homem está apto a aposentar nessa regra se ele tiver 63 anos de idade e 35 de contribuição. Repara que aqui ele vai ter 98 pontos, tá? Diferente da outra que ele precisaria ter 100. Então, é uma regra que pode ser vantajoso. Eles impuseram essas idades mínimas, tá? Que está subindo meio ano por ano. Então, nós temos, sim, 63, o ano que vem, 63,5 para homem e 58,5 para mulher. Então, às vezes a gente corre atrás da aposentadoria, mas ela demora para a gente atingir os requisitos. Tem uma regra do pedágio de 50%. Essa aqui é uma regra de transição que deveria ter sido mais branda. Tá? Só entra nessa regra quem, no dia 13 de novembro de 2019, tinha, a mulher, no caso, 28 anos de tempo de contribuição e o homem 33. Se ele tinha esses requisitos, ele não vai precisar de idade. Tá? Ele vai pagar 50% do tempo que faltava, no caso aqui, para dar 30 para a mulher. Então, se faltar 1 ano, ela vai ter que pagar esse 1 ano e 6 meses de pedágio. A forma de cálculo é a anterior, antes da reforma. É 100% da média, entra todo o período, tudo que você pagou de julho de 94 para cá. Por que julho de 94, meu Deus? Porque tem a Lei 9876, que instituiu essa data para fazer os cálculos da aposentadoria. Tá? Então, tudo de julho de 94 para cá vai entrar no cálculo da sua aposentadoria. Multiplicado pelo fator previdenciário. O fator previdenciário é um redutor que era aplicado nas aposentadorias antes da reforma. Então, era comum uma pessoa, vamos supor, com 55, 53 anos de idade, aposentar. Só que ele perdia.
Ele perdia bastante por causa do fator previdenciário. O fator previdenciário levava em consideração a expectativa de vida da pessoa e o tempo de contribuição. Então, quanto mais cedo ele aposentava, mais ele perdia. Mas ele tinha o direito de opção. Ele podia escolher. Falar, não, eu não quero aposentar, eu tenho direito, mas não quero. Vou trabalhar mais 1 ano, 2 anos, para aumentar um pouco o valor. Hoje não tem, mas se ele não tinha os 33 anos, no dia 13 de novembro de 2019, ele não tem essa opção. Aí ele vai ter que cair nas regras que tem a idade e o tempo mínimo de contribuição. Cruel, bem cruel. Aqui a gente brigou, e está brigando ainda, tem ação direta de inconstitucionalidade, mas algumas já foram julgadas de pensão, essas coisas a gente perdeu. Para aumentar esse tempo, diminuir, na verdade. 25 anos a mulher, entendeu? Uma regra de transição mais branda, não, faltam 2 anos. Eu já atendi cliente que por 1 mês não caiu nessa regra. E 1 mês ele teria que trabalhar mais, no caso aqui, 2 anos, mais 3 anos, vai ter que trabalhar 12 anos a mais. Contribuir, não trabalhar. Contribuir mais 12 anos. Não vamos longe. Hoje eu tenho 31 anos de contribuição. Eu, com mais 4, eu aposentaria. Eu vou ter que trabalhar mais 13, para pagar mais 13 anos. Então, é cruel. Essa reforma foi muito cruel. Essa regra é a regra de melhor cálculo de aposentadoria. Quando a gente analisa a vida da pessoa no planejamento previdenciário, essa regra aqui sempre dá o maior valor. Então, se a pessoa puder esperar atingir os requisitos do pedágio de 100%, é o ideal. O que é o pedágio de 100%? É quase igual ao de 50%, só que ele vai ter que pagar 100%. Só que aqui não tem o limite de 28 anos, faltando 2 anos só. Aqui o limite é dobrar o tempo que faltava. Então, aqui no caso, ó, segurada com 52 anos de idade, 27 de contribuição, ela não estava naquela regra anterior. Sobre os 3 anos faltantes, aplica-se 100%. Então, ela tem que pagar os 3 anos para dar o 30%, mais os 3 anos do 100%. 6 anos. E independe também... Não, aqui tem que ter a idade, 57 mulher e 60 homem. Tá? Aqui impuseram a idade. Só que o cálculo é 100% da média. Não entra o redutor de 60% mais 2% ao ano. Então, é praticamente uma média aritmética simples, de todo o período contributivo dele. Eu vou demonstrar isso depois em valores para vocês. E tem a aposentadoria por idade, que ficou para quem estava no sistema. Quando mudou a lei, a mulher aposentava com 60 anos. 2020 passou para 60,5 anos. 2021, 61, 61,5 e agora 62, que é o que a lei impôs para a mulher mesmo, 62 anos. Então, ela tendo isso e 15 anos de contribuição, aposenta. O cálculo é da forma anterior, 60% mais 2% para cada ano. Esse aqui é um exemplo de um cliente que eu atendi essa semana, atendi ontem. Ó. Ele tem direito já nessa regra de 50%. Ele tinha ontem 35 anos, 6 meses e 18 dias de contribuição. Tempo necessário, 35 anos e 6 meses, ele passou 18 dias. O valor da aposentadoria dele, se a gente tivesse dado entrada ontem, seria de 3.165. Aí vamos analisar em todas as regras que eu mencionei para vocês. Aqui, no tempo adicional de 100%, ele precisa ter 36 anos, ele não tem. Faltam 6 meses praticamente. Ele vai atingir, ó, dia 31 de março de 2024. A idade, ele tem 60 anos, já tem 60 anos e 2 meses, e o valor vai para R$ 3.800. Então, ó, de 3.165, hoje, se ele esperar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses, ele vai ganhar praticamente quase R$ 700 por mês. Tá? As outras regras, transição por idade, ele tem que ter
65 anos de idade, ele não tem, ele vai atingir só 19 de julho de 2028, e o valor vai ser 3.664, inferior à regra de cima. Tempo de contribuição com idade mínima, 35 anos e 65. Mesma data, valor inferior, está vendo? 3.538. Transição pelo sistema de pontos. Ele vai precisar de 104 pontos, hoje ele tem 95. Ele só vai atingir dia 26 de novembro de 2027 se continuar contribuindo até lá. O valor 3.354. Isso daqui, se ele tivesse ido no INSS, ido nem ia, porque não vai mais, né? A gente vai pelo aplicativo, aperta o botão. O INSS aposentaria ele com esse valor e não falaria do outro. E aí, futuramente, às vezes ele vai procurar, porque ele quer uma revisão, a gente gera um quadro e vê que ele tinha esse direito. Só que não tem o que fazer. A aposentadoria ela é irrenunciável. Aceitou, recebeu, acabou. Infelizmente. Tinha uma tese de desaposentação, mas o Supremo vetou a reaposentação, que quem atinge um novo período ele aposentou, depois pagou 15 anos, atingiu a idade, 65 homem, com esses 15 anos, despreza toda a vida dele, com esses 15 anos novos, o valor da maior. Também vetou a reaposentação. Então, não tem jeito, aposentou, aposentou. Por isso que é muito importante as pessoas irem atrás para ver. Aqui é um caso que a pessoa já tem e vai ter o direito próximo. Mas, vamos supor que fosse mais longe isso daqui, fosse só essas datas. Ele teria uma ideia, e aí ele pergunta para a gente, doutor, se eu diminuir minha contribuição, eu estou desempregado, quanto que eu recolho, se eu pagar sobre o salário mínimo, e se eu aumentar minha contribuição para o teto, quanto que aumenta nisso aqui? A gente tem condições de fazer todas as simulações para a pessoa. Tudo. Então é muito importante fazer isso. Esses dias eu atendi uma pessoa de Bauru, está com 62 anos de idade, não tem os requisitos e estava pagando sobre o teto para não perder o direito do INSS, R$ 1.500 e poucos por mês. Só que ele não vai atingir nenhuma outra regra, ele só vai atingir a regra quando ele completar os 65 anos de idade. Aí fiz uma planilha para ele, e ele não precisa pagar todo mês. Não vai aumentar nada o benefício dele, absolutamente nada. O que eu orientei? Ele vai pagar duas guias do INSS por ano. Uma pula 5 meses, pula 6 meses, outra. Que ele vai manter o direito a um auxílio-doença, a uma pensão, no caso de falecer para os dependentes, e vai aposentar com o mesmo valor quando ele completar os 65 anos de idade. Então, só a economia que ele vai ter de 10 aqui, mais de 15 mil reais. Mais de 15 mil reais. Por ano, 3 anos. Só que estava pagando todo mês. Às vezes foi no contador, não sei o quê. Me procurou porque já estava sem condições de continuar pagando todo mês, já estava apertando já. Porque ele sempre trabalhou numa multinacional, foi mandado embora, não tem uma idade já que não consegue uma colocação boa no mercado, e está vivendo do que conseguiu na vida. Aqui também a gente gera um cálculo do retorno sobre o investimento. O que eu pago para atingir o meu direito na aposentadoria e o que eu vou receber. Então, aqui a gente, em forma de gráfico, a gente demonstra que essa aposentadoria é melhor para ele. Até ele completar 84 anos de idade, que é a expectativa de vida do homem pelo IBGE, ele vai receber R$ 1.014.000, líquido. Isso já descontando o que ele vai pagar até março do ano que vem de INSS, que ele está pagando sob o salário mínimo, esse senhor aqui. E se ele optasse por esse, ele receberia 867 mil. Quer dizer, dá uma diferença grande, né, de valor, se você considerar até os 84 anos de idade dele. Aqui das aposentadorias, as regras de maneira simples, não sei se vocês entenderam, mas são essas.
Eu vou passar para um outro tema. Se tiver alguma dúvida, antes de passar para o tema, a gente pode abrir para vocês, que é da revisão da vida toda, que todo mundo está ouvindo falar faz uns 2 anos, eu acho. Isso aí está na imprensa. E aí eu vou dar uma explicada, porque às vezes a pessoa acha que tem direito, não tem direito. Vou dar uma pincelada para vocês e discutir um pouco como que está o andamento dela, a posição atual disso. Tem alguma dúvida das regras, se tiver alguma... essas regras, todas, a gente tem que analisar pessoa por pessoa. Não é porque o seu irmão trabalhou no mesmo emprego, às vezes com um dia de diferença, muda o cálculo. Então, a gente tem que fazer o cálculo, a simulação, o planejamento das pessoas individualmente. Tá? O valor dá diferente, a data dá diferente. Infelizmente, hoje, cada pessoa tem um direito numa data, então, e é matemático, a gente tem que calcular. Tá? Então, a gente tem alguns softwares que fazem esses cálculos para a gente, porque até então eu fazia tudo na mão. A gente fazia o cálculo era na mão. Colocava a data de saída com a data de entrada e achava quantos anos, meses, dias, multiplicava tudo por dias, depois dividia para achar. Agora não, graças a Deus tem esses softwares agora aí. São caros, mas funciona, viu? A gente vê que do entrada, a gente faz uma simulação da entrada, dá diferença de R$1, alguns centavos na carta de concessão do INSS. Então, é bem fidedigno. Vamos lá, então, falar da revisão. O que é a revisão da vida toda, gente? Essa lei aqui, a 9876, é aquela lei que impôs que o cálculo da aposentadoria fosse considerado as contribuições de julho de 94 para frente. Foi essa lei aqui, 9876. Antes, como que era antes? Pegava os últimos 3 anos de contribuição dentro de um período de 48 meses. Às vezes a pessoa não tinha os 36 meses em cadência. Então, pegava os últimos 36 meses dentro de 48. Tá? E fazia uma média aritmética simples, dava o valor. O que era muito comum? A pessoa pagava salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo. Faltava 3 anos para aposentar, teto. Aí o governo viu que tinha muita gente fazendo isso, porque o brasileiro é danado, colocou uma escala. Então, ele tinha que ficar tantos meses com salário mínimo, depois ele tinha que subir por escala, para 2, para 3, isso obedecendo um período que a lei impunha a obrigatoriedade. Então, você não podia subir de 1 para 10. Tá? Também é um cálculo errado também, né? Errado? Porque que nem eu comecei em 83 no banco, né? Aí tinha um salário bom. Aí até 2009. Quer dizer, esse período de 99 para trás ali... Quer dizer, não entrou, mas na revisão da vida toda entra. Na revisão da vida toda entra. Essa é a tese. A tese é essa. A gente vai buscar entrar as contribuições antes de 94. Tá? Mas quem tem esse direito? Os aposentados entre 26/11/99, que é a data da lei, até 12 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência. O meu está em processo. Então? De aposentadoria. Tá. Então dá. Que data que você deu entrada? Foi agora em 2021, né? 2021? Aí tem que ver quando você atingiu o direito a aposentar. Se o seu direito é antes de 2019, dá. Está entrando um período de rural também. Então, se você atingir os 35 anos antes de novembro de 2019, provavelmente você vai ter direito. Que é um caso típico de bancário que trabalhou e depois parou mudou o emprego. O caso típico. Exatamente. Para de recolher, recolhe menos. Mas bem que eu tenho empresa, né? A MEI que... Sim. Individual. Aqui que está o problema dessa tese. Ó. A gente tem, para qualquer revisão, 10 anos de prazo para a gente efetivar esse pedido na Justiça.
Esse prazo ele é contado da data do primeiro pagamento. Tá? Por quê? Hoje eu estava analisando uma aposentadoria de um cliente meu, que eu entrei com processo em 2010 e saiu em 2018. Ele aposentou em 2018. Tá? Então, se você analisar a data de entrada 2010, o prazo já acabou. Só que a gente tem que analisar a data do primeiro pagamento. A data que saiu o aposentador, ficamos 8 anos brigando. A data que saiu foi 2018. Então, ele está dentro dessa tese, do pedido de revisão. No caso dele, não era nem da revisão da vida toda, porque ele não tinha direito, era outra revisão. Tem que tomar muito cuidado na revisão da vida toda. O prazo decadencial de 10 anos, a data de início do benefício. Aqui, ó, quem ingressou no sistema após a reforma, primeira contribuição, novembro de 2019 em diante, não vai ter o direito a essa tese da revisão da vida toda. A revisão da vida toda, ela foi reconhecido o direito pelo STJ. Depois o INSS inventou um recurso, isso conseguiu subir no Supremo. No Supremo ele perdeu também, nós ganhamos lá. Agora ele entrou, agora não. No começo do ano ele entrou com embargos de declaração. Tá? O embargo de declaração, você entra, um remédio jurídico que a gente entra quando tem obscuridade, omissão ou contradição. Não tem nada disso na decisão. Mas eles estão esperneando. Tá? E, infelizmente, o STF é um tribunal político, que leva muito em consideração o valor que o governo leva a conhecimento deles, que vai ser o impacto financeiro. Nem isso é verdade, porque a gente tem, a última notícia que eu tive do Instituto Previdenciário, eu acho que não tem 40, 50 mil pessoas que têm direito à revisão da vida toda no Brasil. Então, é muito pouca gente. É muito pouco dinheiro também. E olha só, esses 10 anos, ele está andando. Tá? Então, hoje, só pode entrar quem aposentou outubro de 2013 para cá. Mês que vem, o pessoal de outubro já sai fora. Se não entrou na justiça, já perde. O governo está ganhando com isso. Entendeu? Esse recurso, eles estão ganhando. Já temos 2 votos. Um favorável para o governo, nos seguintes termos, que é do Alexandre de Moraes. Ele tirou o direito da revisão das pensões e das aposentadorias por invalidez. Quando a pessoa recebeu auxílio-doença e foi convertido em aposentadoria. Está ainda questionável. A Rosa Weber manteve as datas, tudo certinho. Mas ainda tem os outros votos lá, eles vão pedir vista. Se eu não me engano, tem mais uns, acho que 40 e poucos dias para que agora o prazo que eles têm de vista são 90 dias. Antigamente não tinha prazo, agora são 90 dias. Então, logo, logo, a gente vai ter a continuidade desse julgamento. É muito importante a pessoa fazer um cálculo para ver o novo valor. Porque todo mundo acha que tem direito à revisão de aposentadoria. A gente vê muito, eu aposentei com 5 salários mínimos, hoje eu recebo 2. Não tem nada a ver com a revisão da vida toda isso. Isso, o que acontece? O governo desvinculou o aumento do salário mínimo do aumento da aposentadoria de quem recebe mais o salário mínimo. Então, teve anos que o salário mínimo subiu 10%, o aposentado recebeu 5%. Isso de 1991, que é a data dessa lei que desvinculou, até hoje, perdeu-se muito o poder aquisitivo. Infelizmente, muito. Quer ver, o salário mínimo subiu para 1.302 e depois subiu para 1.320. Já engoliu uma parte de quem recebia perto de 1.400, aí já está ficando perto. Entendeu? E assim vai comendo o valor dos benefícios das pessoas. Qual que é um caso típico de quem tem direito na revisão da vida toda? Quem tinha bons salários antes de 1994 e depois mudou de emprego contribuindo com valores menores ou até mesmo parando de contribuir.
O meu processo que gerou o maior valor de aumento do benefício era de um ex-bancário do Bradesco, que ele trabalhou, se eu não me engano, até 1995 e depois parou não tem mais contribuição nenhuma para o INSS. Aí ele aposentou em 2019, mais ou menos isso, por idade. Como ele tinha mais de 15 anos antes, ele aposentou com um salário mínimo. Fazendo o cálculo os salários dele, antes ele tinha um cargo bom, acho que ele era diretor do Bradesco. Subiu para quase R$6.000. Quase R$6.000. Mas vamos ver o que vai acontecer. No Supremo, o tema que está em discussão, o número é 1102. Todos os temas no STJ e no Supremo recebem um número. E a fase atual é que a gente está aguardando o final do julgamento dos embargos declaratórios. Eu, sinceramente, eu não tenho muito assim, expectativa, porque eu acho que o que eles puderem tirar, eles vão tirar nesse julgamento, infelizmente. Tá? Eles não tão, era um recurso que não era nem para ter subido, porque não é matéria constitucional. É matéria que está na lei. Matéria que está na lei, quem julga é o STJ. Mas eles conseguiram subir e eu acho que vão tirar alguma coisa. Tem gente falando que vão mudar, não vai dar atrasados, entendeu? Vai fixar uma data de atrasados para a data que o STJ reconheceu, que foi, se eu não me engano, 2019, a tese. Mas é um monte a gente tem um monte de conjecturas, mas eu acho que com certeza alguma coisa eles vão tirar do julgamento que a gente já tinha ganhado, infelizmente. Talvez, se comprovar realmente que são poucas pessoas, e eles estão atrás disso, no Brasil a gente tem uns 4 institutos de advogado previdenciário fortes, que estão trabalhando junto para fazer esse levantamento e estão fazendo esses despachos auriculares para os ministros. Eles estão levando esses cálculos, essas coisas, mas eu não sei o que dá para esperar, infelizmente. Mas, de toda forma, tem dúvida, faz o cálculo. Não entra sem fazer cálculo. Eu vejo muita gente entrando sem advogado, direto no juizado, protocola, e o valor vai dar menor. Se der menor, o INSS vai fazer e diminuir. Eles não perdem, não. Tá? A não ser que tenha também na decisão do Supremo um conteúdo expresso que não diminua para ninguém. Entendeu? A tendência, eu acredito, é o governo pagar até quem não entrou na justiça, se realmente mantiver. Só que eles vão fazer nos moldes daqueles acordos que fizeram da revisão da URV em 94, 97. Eles não vão pagar os atrasados, vai arrumar a aposentadoria, depois você vai ter que entrar numa briga para receber os atrasados, mas acho que a tendência é essa. A gente teve algumas revisões reconhecidas em ação civil pública, que o governo fez acordo com o Ministério Público para pagar. Só que as pessoas não receberam os atrasados. Eu recebo até hoje gente que está com a cartinha, tinha que te receber em maio. Pouca coisa, 3, 4, 5 mil de atrasados. Não, o governo não pagou. Não pagou. E aí você entra na justiça, 2 anos para você conseguir receber isso. A nossa Justiça Federal de Araçatuba está caótica. Caótica. O que aconteceu com a reforma da Previdência também? Ela mudou a competência da Justiça. Concentrou tudo na Justiça Federal. Tudo. Então, todas as cidades ao redor de Araçatuba, a 70 quilômetros de Araçatuba, tem que entrar em Araçatuba. No Juizado Especial Federal, se for uma causa até 60 salários mínimos, que é a maioria, e nas 2 varas comuns, se for acima. A gente tinha Birigui, Guararapes, Buritama, Penápolis, o que praticamente 16 juízes julgavam, fora os servidores, hoje, aqui no juizado, e nós estamos sem juiz. Há mais de 2 anos, sem juiz, aqui. O juiz que veio assumir a titularidade daqui, ele foi convocado para ser auxiliar no Supremo pelo Barroso.
E não tem, eu conversei com a presidente do tribunal no final do ano passado, não tem juiz para assumir Araçatuba. Eles não têm gente, porque não tem concurso mais. O governo proibiu o concurso depois da pandemia, parece que agora que está voltando um concurso aí. E Araçatuba também, ela me falou que é a segunda pior escolha para juiz. A primeira como é que chama lá, Pedro Juan Cabaleiro? É a cidade ali do lado do Paraguai. Ponta Porã. É Ponta Porã e Araçatuba. Então, o juiz que vem aqui para assumir, ele não fica muito tempo também. Ele fica até ele conseguir uma remoção para perto da capital, alguma coisa. Então, hoje a gente tem 30 mil processos, se eu não me engano, são 11 ou 12 servidores, e nada anda. Nada anda. Eu estava conversando com o Isaías para solicitar o auditório, porque eu consegui que Araçatuba entra num plano piloto no tribunal, para a gente tentar agilizar esses processos. Então, a gente vai fazer algumas instruções de processo, audiência, nós vamos gravar o depoimento vai gravar e vai mandar para o INSS e para o juiz, para ver se agiliza. Nós temos pauta de audiência 1 ano e meio para frente, 2 anos. Só que você imagina uma pessoa que vivia em união estável, o aposentado morre e ela não consegue a pensão. Para comprovar essa união estável na justiça, esperar uma audiência 2 anos, é demais. É demais. Outro ponto que vale a pena falar, não está aqui, que a reforma previdenciária pôs, e assim, que foi péssimo. Assim, infelizmente, o Supremo já rechaçou essa tese. É a pensão por morte. A pensão por morte era 100% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia. Então, morreu, a esposa fica com o valor integral. Morreu 13 de novembro de 2019 em diante, 60%. 60%. Se tiver filhos menores, 10% para cada filho, até dar os 100, completou 21 anos, vai diminuindo de novo, até ficar só os 60%. Impôs também um redutor para acumulação de aposentadoria com pensão. Tá? Então, dependendo do valor da aposentadoria, da esposa, no caso, e o marido vier a falecer, ela pode ter um redutor na aposentadoria dela para ficar com uma parte da pensão. Então, foi muito, muito cruel. Muito cruel. Eu já vi, no caso de um servidor da Unesp, que era pós-doutor, recebia, o holerite acho que era mais de 30 e poucos, mas limitava no salário do governador. E a esposa era uma diretora de escola, aposentada, e ele aposentado. Então, vamos supor, ele recebia uns 23 mil, e ela uns 9, 10. O dele caiu para 7 mil reais. 7 mil reais. E o dela caiu também. Agora, como que você faz para sobreviver se você antes tinha uma renda de 30 e agora você vai ter uma renda de 12, 15? É complicado. É complicado. Complicado. Entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade neste artigo. O Supremo já falou que está certo, que pode reduzir. Antes de 1988, a pensão era dessa forma. Ela era proporcional, 60% aumentava. Veio a Constituição, trouxe para 100%. Na época, muita gente ainda entrou na justiça, que recebia proporcional para ser integral, ganhou. Aí mudaram também a tese judicial, quem estava na justiça depois, o Supremo mudou, quem recebe proporcional vai receber, não tem mais como, e passou a integral e ficamos isso até 2019. E aí mudou de novo para proporcional e com redutor. Agora, se a mulher recebe uma aposentadoria boa, ela vai optar pela dela e proporcional do marido, ou do marido 60% maior do que a aposentadoria dela, vai receber os 60%, dela vai cair num redutor.
Entendeu? E reduz bem, não reduz pouco não. Infelizmente, eu não trouxe a tabela aqui, mas reduz bem. E também a gente tem que analisar número por número. Tá? Tem uma fórmula que a gente aplica que já dá o valor certinho que a pessoa vai ter direito. Mas foi cruel. Aposentadoria por invalidez, 60%. O cara tem menos de 20 anos de contribuição, sofre uma doença, um câncer, alguma coisa, não pode mais trabalhar, 60%. Aí ele morre. A mulher vai receber 60% dos 60%. Ou seja, salário mínimo. Salário mínimo. Ainda tentaram tirar o mínimo. Eles queriam ter deixado proporcional ainda. Graças a Deus mantiveram. Ninguém recebe menos que o mínimo no Brasil. Então mantiveram. Mas essa tese ainda está em discussão. Essa da invalidez ainda tem alguns julgados já de tribunal favorável, mas vai chegar no Supremo. Tudo que chega no Supremo e não tem uma propaganda, uma coisa na imprensa, pode ser que passe. Agora, quando cai na mídia, e o INSS leva as tabelas deles lá falando de valores, muitas vezes que não são reais, complica. Complica e o julgamento passa a ser de acordo com os números, não de acordo com realmente o que a Constituição determina. Da vida toda também, o INSS fala um número astronômico. Então, exatamente, por isso que pegou. Por isso que pegou. E eles estão batalhando, estão fazendo bastante um levantamento em todas as justiças, todos os processos que já estão em andamento, estão fazendo um bom... os institutos, para levar isso para os ministros. Tá? Tomara que dê tempo, tomara que dê tempo. Porque também hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes você não consegue, você tem que pedir para os tribunais quais as ações. Os tribunais já falaram que não tem gente para julgar esse tipo de processo. Um absurdo, como não tem gente? Entendeu? Então a própria justiça coloca muito empecilho para a pessoa buscar o direito dela. E o direito do aposentado já é um direito lesado, um direito demorado, um direito... hoje nós temos... Falam 2, 3 milhões de processos na fila para análise de benefício. Você dá entrada numa aposentadoria hoje, se tiver tudo certinho, não precisa demonstrar nada, ela sai rápido. Eu já tive aposentadoria que saiu em 4 minutos. 4 minutos. E tive aposentadoria que foi negada em 1 minuto. Por robô. Por robô. Então a gente tem que conferir se tem um vínculo que não consta no CNIS, um vínculo que não está com data de saída, um período que a pessoa trabalhou em condição insalubre, tem que dar entrada e explicar isso. A pessoa não vai saber como faz isso, aí tem que procurar um especialista mesmo. Tem algumas manhas que a gente usa no programa para forçar o processo ser examinado por um humano. Entendeu? Demora um pouco mais, mas não é demorado ainda. Tá? Hoje a gente tem uns 90 dias, mais ou menos, a gente tem a primeira resposta. Agora, se precisar de recurso, aí pode esquecer. Pode esquecer, infelizmente. Mas ainda está mais rápido o recurso no INSS do que a nossa justiça. Nossa justiça está de chorar, caótica mesmo. Então, é legal que a pessoa, se tiver que fazer algum acerto, faça antes de implementar o tempo de aposentadoria. Entendeu? Vamos por aí. Eu trabalhei nessa empresa aqui que está na carteira, mas não está no sistema. Então, vamos arrumar isso antes. Entendeu? Isso aí não é demorado, tem como a gente... E se demorar também, está no prazo. Entendeu? Tá, a gente tem uma gordura para queimar. Eu tive a situação do meu irmão que ele não tinha uma saída em 75. Nossa, deu o maior trabalho. Não, dá o trabalho. Dá, porque em tese, o INSS vai reconhecer um dia de trabalho. Tá? Mas se ele tem a carteira, se ele tem as anotações de salário, se ele tem tudo bonitinho, a gente tem que brigar. Consegue, mas demora. Mas tem que brigar.
É muito importante vocês terem acesso ao INSS Digital, não sei se todos têm. O INSS Digital, é só digitar no Google, tem aplicativo, tá? Tem aplicativo. Usa a senha do gov.br, entra lá, valida o cadastro e vê, tem como é que chama? Um cliquezinho que você dá lá, um dos botões virtuais, que chama CNIS. Entre no CNIS e, se possível, se tiver como, imprima ele para dar uma analisada. Ali no CNIS vai estar a sua vida inteira. Além dos vínculos, vai ter os salários de contribuição e na última página tem uns indicativos, tá? Que o próprio INSS já apontou ali. Então, indicativo de extemporaneidade, indicativo de atividade especial, indicativo de contribuição no simples, vários indicativos. E dá uma olhada para ver se está faltando alguma coisa. Pelo Gov você entra também. Pelo Gov. É a senha do Gov, entra no INSS Digital. É a mesma senha, se quiser baixar o aplicativo. Também. Do INSS é mais completo. Então, vale a pena entrar. Se for pelo computador, abaixa o arquivo e dá uma analisada. Dá uma analisada no CNIS para ver se tem alguma. Na dúvida, procura alguém, se dá para fazer alguma. INSS virtual. Digital. INSS Digital. Tem os aplicativos no celular e tem também no computador. O computador é mais fácil. Porque pelo celular é mais complicado, a gente às vezes não consegue baixar, baixa o arquivo e não sabe onde foi, não acha ele depois, então é duro. Eu prefiro ainda analisar, às vezes eu até imprimo. A gente pegou uma fase que está mudando tudo, né? Está tudo entrando na era digital, mas é duro. Hoje eu recebi um e-mail do Fórum de Birigui de um processo que saiu de São Paulo e não chegou em Birigui. E não chegava. Aí peguei uma certidão do tribunal falando que foi dado baixa, protocolei pedindo providência. Aí me mandaram o processo inteiro digitalizado, lá pedindo desculpa para eu já começar rápido a execução da sentença. Sumiu o processo. Sumiu. Então, você não fica de olho. Quando está o papel, você pega, leva até na mão do juiz. Preciso despachar essa petição. Hoje não tem mais isso. Hoje você entra aqui e vai para a gente dá entrada numa aposentadoria, você não sabe para onde que vai. Você não sabe para onde que vai. Eu estava com um cliente esses dias que estava inconformado, piloto. A contribuição dele não estava no sistema, ele queria resolver. Eu falei, não, é aqui que a gente resolve, é aqui. Não, eu vou lá no INSS. Ele foi. Foi lá, deram o telefone para ele ligar no 135. Não tem jeito. Hoje a gente dá entrada... normalmente fica no estado de São Paulo, mas dependendo da fila, eu já tive processo analisado no Acre. Então não tem. E agora com meta que eles estão... o governo está dando um incentivo aí, está pagando para a pessoa analisar mais benefício além da cota dela, então está indo para tudo quanto é lugar mesmo. Está indo, final de semana a gente recebe e-mail de exigência, negativa, concessão. Está comum. O pessoal fala que tem muito mais negativa do que... Tem. Infelizmente tem. Aí que represa. Você entra com recurso que a pessoa tem direito. Ou você entra na justiça que sobrecarrega. Entendeu? A justiça, o que dá para fazer administrativamente, eu estou fazendo. Porque a justiça realmente, nossa, além de não estar lendo muitas coisas, hoje o juiz está tudo no lote. Esse aqui é igual a esse, eu aperto um botão, mas não é. Aí você tem que entrar com um pedido de reconsideração, com embargos, aí volta para a fila. E aí não tem data também. Mas vamos na luta. Vai melhorar, se Deus quiser. Pessoal, meu muito obrigado. Vou deixar uma frase aqui, que eu ouvi num congresso e me marcou bastante, que é a realidade. O futuro de uma nação não pode ser planejado sem uma previdência social que ampare os seus cidadãos. Do ex-ministro Gurgel de Farias, do STJ.
Aqui estão meus dados, minhas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato. Esse QR Code aqui é do WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. É só chamar. E se tiver alguma pergunta, é só fazer também que a gente tenta responder. Muito obrigado.